O final de verdade é a última cruzada mesmo. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino, quinto filme do arqueólogo agora, dirigido pelo James Mangold. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, e chegamos finalmente ao Indiana Jones da Disney, esse projeto que a gente já tá há um tempo esperando, alguns com um certo receio, né? Porque afinal, quando a Lucasfilm é comprada pela Disney em 2012, não é só Star Wars que vem nesse pacote. E assim, muito antes dessa compra da Lucasfilm pela Disney, a gente ouvia rumores, sussurros e possibilidades de um possível quinto filme de Indiana Jones depois do lançamento do Reino da Caveira de Cristal em 2008. Depois do sucesso financeiro absurdo daquele filme, a trinca aí do Steven Spielberg, George Lucas e do Harrison Ford várias vezes ficaram se perguntando e discutindo qual seria a possível ideia para um hipotético quinto filme. Particularmente o Harrison Ford, que sentia que ele precisava dar um final definitivo para o personagem. Quando a Lucasfilm enfim se torna propriedade da Disney em 2012 e 2013, a Kathleen Kennedy se torna a CEO principal, produtora envolvida com esses projetos, e depois de vários anos envolvidos apenas com Star Wars, com spin-offs desse universo, a gente tem, finalmente, em 2016, a notícia de que o Steven Spielberg dirigiria Indiana Jones 5 para um lançamento em 2019. Mas dessa vez não haveria envolvimento do George Lucas, assim como ele também não deu nenhum insight criativo dos novos filmes de Star Wars. Naquela época também anunciaram que o David Koepp, que tinha finalizado o roteiro do Reino da Caveira de Cristal, também ajudaria no roteiro do quinto filme. Mas esse desenvolvimento do roteiro vai se alongando, alguns atrasos e adiamentos vão acontecendo até o momento em que o David Koepp sai do projeto e a Disney chama o Jonathan Kasdan, que também acabaria cuidando de outros bebês da Lucasfilm, como o filme do Han Solo e a série do Willow na Terra da Magia, e ele é encarregado de fazer esse novo roteiro, que supostamente envolveria um trem nazista cheio de relíquias roubadas, que de certa forma também foi parar no quinto filme. Mas então, em 2019, o Kasdan também sai do projeto e a Disney chama o Dan Fogelman, do This Is Us, para trabalhar no roteiro. Mas aí, olha só que reviravolta, porque alguns meses depois, no mesmo ano, o David Koepp volta a trabalhar com eles nesse roteiro, talvez por insistência do Steven Spielberg, e ele faz diferentes versões da história que eles estavam desenvolvendo, mas nenhuma delas é aprovada. E esse vai e vem acaba resultando na saída do Steven Spielberg como diretor do filme. Ele ainda permaneceria envolvido como produtor, mas ele prefere passar o bastão para um novo cineasta. E vem de uma sugestão do Harrison Ford o nome do James Mangold, que tinha dirigido recentemente o Logan, o Ford vs Ferrari, e que tinha trabalhado com Harrison Ford em O Chamado da Floresta, que é um filme da 20th Century que o James Mangold ajudou a produzir. Então, com um pouco de relutância, o James Mangold aceita o trabalho, o David Koepp sai de vez do projeto e o Mangold resolve escrever do zero o roteiro junto com dois colaboradores dele, que é o Jess e o John Harry Buttonworth, que tinham escrito o roteiro do Ford vs Ferrari. No fim, eles acabam dividindo o crédito com o David Koepp, ainda deve ter coisa do Koepp nesse filme. E depois de vários atrasos e adiamentos, né, a primeira data de estreia era para 2019, aliado aí à pandemia da Covid-19, as filmagens do Indiana Jones 5 finalmente começam em junho de 2021 para acabar só em fevereiro de 2022, tendo aí um orçamento de 295 milhões de dólares. É um filme extremamente caro. Tudo isso pra gente chegar agora em 2023, 15 anos depois do Reino da Caveira de Cristal, com Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que pelo menos pra mim, foi um resultado decepcionante. A história do filme é ambientada em 1969, com o envelhecido Indiana Jones, vivido por Harrison Ford, prestes a se aposentar de seu trabalho como professor universitário. Ele recebe o chamado de uma última aventura quando sua afilhada Helena, vivida por Phoebe Waller-Bridge,
pede ajuda em uma expedição para encontrar um lendário indicador, que também está na mira de ex-nazistas. Na base central da história é a mesma caça ao tesouro que você tem nos 4 filmes anteriores, e é o tipo de fórmula que não muda em Indiana Jones. Você estabelece um MacGuffin, uma relíquia poderosa e interessante, e aqui nesse 5º filme é o indicador do Arquimedes, que é um artefato bem interessante. Ele tem uma raiz matemática que possibilita várias coisas interessantes, e o filme definitivamente explora as consequências desse artefato, né, sem spoilers aqui. Mas tem 2 coisas bem diferentes que o Mangold e os Butterworth fazem nesse filme que o 4º, por exemplo, não fez, que é a idade avançada do Indiana Jones. Nesse filme a gente tem uma visão bem inédita de um Indiana Jones mais velho, emocionalmente lá no fundo do poço, e onde ele praticamente se tornou aquele vizinho rabugento que pede pro vizinho abaixar o volume. Ele é o Carl do Up, literalmente. Isso garante um material bem mais complexo pro Harrison Ford. Eu acho que ele entrega muito bem nessa carga dramática que o personagem tá precisando agora. É interessante ver o Harrison Ford se importando e dando tudo que ele tem, né? A gente sabe que ele, às vezes, está no piloto automático, mas que ele realmente adora o personagem do Indiana Jones, e é legal ver ele explorando esse lado diferente, pelo menos nesse primeiro ato do filme. Mas aí que tem um problema que pra mim é pessoal, é uma coisa minha. O Indiana Jones, como a gente comentou no especial aqui no canal, é essa figura bem fantasiosa, inspirada nos matinês e serials dos anos 30, e o 4º filme pegando esse pedaço aí do sci-fi B dos anos 50. Então ele sempre foi uma figura elevada, ele sempre foi um herói meio que mítico, e o 5º filme tá tentando colocar o Indiana Jones no mundo real. Agora ele realmente é um personagem de carne e osso, não tem muito mais aquela fantasia e daquela polpa que a gente espera desse tipo de cinema, dos matinês e dos serials. E assim, pessoalmente falando, eu não sei se eu precisava ver o Indiana Jones assim, dessa forma, com 70 anos, não lutando tanto, bem mais fragilizado, bem mais vulnerável. Ele literalmente tenta pedir ajuda pra polícia umas 4 vezes antes da aventura começar, né? O que é interessante por mostrar um lado novo, mas é tipo, o Indiana Jones nunca precisou disso pra mim, sabe? Eu acho que o 4º filme já tinha o Harrison Ford envelhecido, mas ele ainda era o Indiana Jones de sempre, né? O que eu acho que dá um certo charme pro personagem. Isso me incomoda um pouco também porque eu sinto que falta um conceito pra Relíquia do Destino. Já que os 3 primeiros são matinês dos anos 30 e o 4º filme é o sci-fi da década de 50, o 5º filme não é nada. Ele é só um filme, né? O que não é um problema, obviamente, mas quando você coloca ele em comparação aos outros 4, ele me parece extremamente genérico. Ele é só um filme de caça ao tesouro como outros 500 que você já viu. Não tem aquele fator único de Indiana Jones que até o 4º filme tem. Ele tem, vamos concordar nisso. Como Indiana Jones é bem limitado fisicamente nesse filme pela idade, você tem um elenco de apoio bem grande com a Phoebe Waller-Bridge, o menino que tá sempre com ela, o Antônio Bandeiras, que faz um capitão de barco, o Sala aparece de novo aí, o que às vezes me dá uma impressão de ser um filme de equipe mais voltado para a lenda do Tesouro Perdido com o Nicolas Cage, ou até o Uncharted do Tom Holland de uns anos atrás. Não me pareceu um filme de Indiana Jones, sabe? Ele tem toda a fórmula, todos os clichês, e você meio que já sabe o que esperar, mas justamente por não ter aquele elemento um pouco mais fantasioso, um pouco mais elevado que os filmes de Indiana Jones têm, não tem muito o que diferenciar esse filme dos vários outros filmes de aventura e caça ao tesouro que saíram nesses últimos anos. E olha, eu fiquei surpreso porque genérico não é uma palavra que eu usaria para descrever o trabalho do James Mangold, que é um cineasta aí com uma filmografia bem diversificada. Ele já brincou em vários gêneros diferentes, eu gosto muito da maioria dos filmes dele, mas eu encontrei na Relíquia do Destino aquele que talvez seja o mais fraco que eu vi. As cenas de ação são bem qualquer coisa, tem um excesso de cortes, de plano fechado, de computação gráfica que você nota bastante, apesar de ser um trabalho de fotografia eficiente do Phaedon Papamichael. Ele filma em película, dá pra ver aquela textura, aquele grão, ainda que ele tenha aquele problema horroroso que eu sempre falo aqui da cinematografia contemporânea, de fazer a noite escura, onde você não enxerga nada, e deixando de lado aquela noite azulada e cheia de detalhes que a trilogia original tinha, por exemplo, né? Pra mim, faltou aquele capricho, aqueles planos bem complexos e envolventes
que o Steven Spielberg fazia em todos os filmes. Até no quarto filme, as cenas de ação são muito mais inspiradas do que nesse daqui. E falando em CGI e Noite Escura, a Relíquia do Destino tem essa ideia bem ambiciosa de abrir o filme com essa sequência de prólogo de 20-25 minutos com o Harrison Ford rejuvenescido por computação gráfica. De início, com ele parado em close, eu preciso dizer que eu até fiquei impressionado, tava muito realista, mas assim que ele começa a se movimentar, pular, correr, ir pra lá e pra cá, aí me soou bem artificial, porque você tem esse trabalho de fotografia analógica com película e aquele bonecão digital pra lá e pra cá com aquela noite escura. Olha, pra mim não deu certo. Eu acho que essa tecnologia de rejuvenescer digitalmente não tá lá ainda, né? Nem no Irlandês do Martin Scorsese funciona muito pra mim. E sei lá, eu sinto que esse tipo de efeito parecia que era melhor uns 5, 6 anos atrás, tipo Samuel Jackson no Capitã Marvel, por exemplo. E olha, eu não costumo levar isso muito a sério, mas eu sei que muitos comentam e vão perguntar disso, né? E todo mundo vai querer saber, nossa, Indiana Jones 5 é lacrador. Não é o caso, assim. Eu acho que todo mundo que tá meio preocupado aí do Indiana Jones ser substituído, da Phoebe Waller-Bridge assumir o manto dele, todo mundo que tem esse medo fique tranquilo, porque surpreendentemente eu acho que esse filme não tem a chamada agenda, né? Eu acho que ele é um filme bem tranquilo nesse sentido, ele é bem diversificado. Eu gosto da Phoebe Waller-Bridge no filme, eu acho que é uma personagem bem escrita, eu acho que a Phoebe é muito carismática, eu fiquei surpreso com o tipo de personagem que ela é, acho que é muito diferente do que o marketing, do que os trailers venderam, e eu definitivamente destacaria o Mads Mikkelsen como esse vilão, né? O Dr. Schmidt, que é um nazista que tá escondido, que tá trabalhando dentro do programa lunar nos Estados Unidos, e ele tem um arco até que bem interessante, tem um plano mirabolante que é divertido, e ele é muito auxiliado pela trilha sonora do John Williams. Eu sinto que os melhores temas musicais desse filme são para todos os vilões. E olha, de novo, sem entrar em spoilers, mas eu quero saber o que o pessoal que reclamou de Aliens no Indiana Jones 4 vai achar do que acontece nesse quinto filme, tá? Eu não vou detalhar nem nada, mas fiquem preparados aí que tem algo tão absurdo, tão fantástico quanto, viu? Mas no geral, eu preciso dizer que eu não curti tanto o Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Eu senti falta de um conceito mais forte de história, de tema, de direção também, mas principalmente do Steven Spielberg. Eu acho que o James Mangold é um bom diretor, ele é criativo, mas não sei, não parece um filme de Indiana Jones como os outros. Ele tem coisas novas, ele tem um olhar único que garante uma performance aí bem diferente do Harrison Ford, mas quando eu for olhar pra franquia Indiana Jones num geral, esse daqui com certeza vai ser o mais fora da curva pra mim. Pra Indiana Jones e a Relíquia do Destino, eu dou uma nota 5. Deixem aí nos comentários suas expectativas para esse quinto filme do Indiana Jones e depois voltem aqui para comentar o que vocês acharam do filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.